Olá, alunos de Refrigeração e Ar-Condicionado 2, uma aula aí hoje, né, sobre centrais de água gelada ou chillers. Eu vou falar de centrais de água gelada e falar também de ar-condicionado central, porque as duas coisas estão intimamente ligadas, tá bom? Você tem aí, eu vou falar como é que se interliga, né? Você pode, na verdade, você tem sistema de ar-condicionado central que não é com água gelada, que é o sistema direto, né? Você tem o sistema indireto, que é com água gelada, e também existe os sistemas de água gelada que não é para ar-condicionado, que são sistemas industriais, né, usados para. Então vamos falar hoje aí, já vamos falar sobre essas duas coisas, sobre o sistema de ar-condicionado central e sobre é, centrais de água gelada. Então, centrais de água gelada, o equipamento ali usado para fazer a água gelada, para produzir água gelada, né, é chamado de chiller. Esse equipamento. A gente vai ver aqui então. Então, os centrais de água gelada, os chillers, né? Tá aqui, ó. Estes equipamentos, mais conhecidos como resfriadores de líquido, né? Quando usados para fins de condicionamento do ar, utilizam a água como fluido intermediário. É o seguinte, você tem um sistema de refrigeração, esse é o sistema de refrigeração indireta, né? Chamado indireto. Ao invés de você usar o fluido refrigerante para resfriar o ambiente que você quer, você gela a água, é um sistema indireto, porque você gela a água e essa água gelada que vai resfriar aquilo que você quer, entendeu? Por isso que é chamado de sistema indireto. Por exemplo, a geladeira, o freezer, né, são sistemas diretos, porque você gelou o refrigerante, você abaixa a temperatura ali do fluido refrigerante, certo? E o fluido refrigerante que vai retirar o calor lá do ambiente que você quer refrigerar, que é o interior da geladeira ou o interior do freezer, né? Ou no caso, o interior de uma câmara frigorífica, tudo são sistemas de refrigeração direto. Os sistemas indiretos é diferente. Você resfria a água, o sistema ele produz o refrigerante, né? Abaixa a temperatura do refrigerante, do fluido refrigerante, que é um R22, um R134A, um amônia ou um propano. Esse sistema ele vai abaixar a temperatura da água, certo? E a água é que vai circular. Esses sistemas são usados normalmente para grandes instalações. Por quê? Porque ao invés de você ter uma quantidade grande de fluido refrigerante circulando, poder dar problema de vazamento, né? Sua instalação inicial fica muito caro também para você ter uma quantidade grande de refrigerante. Você tem uma quantidade de água circulando. Então você perde um pouquinho de eficiência aí, porque você tem que gelar a água, você tem que resfriar, tem que baixar a temperatura do fluido refrigerante. Esse fluido ele baixa a temperatura da água e a água é que vai resfriar o ambiente lá que você quer. No shopping, por exemplo, nos shoppings aí grandes, né? Shopping Vitória, Shopping Vila Velha, Praia da Costa, esses shoppings tudo aí, Mochuara e Mestre Álvaro, todos eles têm esses sistemas aqui, ó, o sistema de água gelada. Por quê? Porque o shopping é um ambiente muito grande para você poder circular o refrigerante ou circular o ar, né? Também o ar passa quando você tem um sistema de ar condicionado central, o ar passa pela casa de máquinas, é resfriado e esse ar frio ele circula pelo ambiente. Só que porém os dutos de ar também seriam muito grandes, né? Então você tem um sistema de água gelada. Então essa água devidamente resfriada, né, mais ou menos 7 graus, é levada para as unidades condicionadoras para água gelada, conhecidos como fan coils. É um tipo de expansão indireta. Então eu tenho aqui, ó, esquema da central de água gelada. Eu tenho aqui o condensador, eu tenho o evaporador. Então eu tenho dois circuitos de água. Eu tenho um circuito de água quente, que resfria o condensador, certo? E essa água ela cede calor com a torre de arrefecimento ou torre de resfriamento, ok? É, e você tem aqui uma bomba de circulação, né? Aqui também é uma bomba de circulação. Aqui eu tenho outro circuito de água que passa pelo evaporador. Essa água ela é resfriada no evaporador e ela circula e ela vai até um equipamento chamado fan coil. Fan coil nada mais é do que um trocador de calor, que ele vai fazer o que? A água entra gelada
e resfria o ar, e esse ar então é que é jogado no ambiente onde você quer refrigerar. Imagina no shopping, né? Então isso aqui ficaria na loja, lá dentro da loja você teria um circuito de água gelada chegando, passa pelo fan coil da loja, de cada loja, certo? Essa água fria aqui, ela resfria o ar através do trocador de calor chamado fan coil, e aí essa água circula aqui. Essa água normalmente ela retorna aqui a 7 graus para o evaporador e sai aqui aquela resfriada, né, até 2 graus, ela sai 2 graus e circula. Então ela sai aqui do evaporador a 2 graus e retorna aqui a aproximadamente 7 graus, ok? Fica circulando aí. Então tem dois circuitos de água, um de água quente e um de água gelada. Essa unidade onde fica o condensador e o evaporador e o compressor, logicamente, né, a unidade de refrigeração completa, que é o condensador, evaporador, compressor e a válvula de expansão, é chamada de chiller, tá bom? Seria a casa de máquinas. Então aqui tem um desenho, né, um desenho aqui, uma vista isométrica mostrando. Então eu tenho aqui seria o evaporador, não, aqui é o evaporador, esse azul aqui, e esse verde o condensador. Então eu tenho água quente aqui que circula nesses tubos verdes e tenho água gelada que circula nesses tubos azuis, ok? Então aqui está o evaporador, aqui é o azulzinho, o evaporador, né? O verde é o condensador, esse aqui é o compressor, essa parte aqui de cima, certo? E aqui é uma bomba, né? A bomba de água quente, e aqui uma bomba de água gelada, certo? Circulando aqui. Esse aqui seria o fan coil, que é o equipamento que resfria o ar onde eu quero jogar no ambiente que eu quero refrigerar, certo? E essa aqui é a torre de resfriamento. A torre de resfriamento, ela resfria a água que passa pelo condensador, né? A água vem aqui, ó, retira calor do condensador e volta mais quente do que entrou aqui. Aqui ela entra uns 30 graus, aqui 33 graus mais ou menos, sai aqui uns 37 graus, 40 graus, entra na torre. Aí na torre de resfriamento ela cede calor para o ar atmosférico. Eu não sei se vocês já chegaram a estudar torre de resfriamento na disciplina de máquinas térmicas, né? Mas a torre de resfriamento, que ela é usada também lá num sistema é usada num sistema de potência a vapor, né, para resfriar a água lá do condensador da caldeira, certo? Então aqui ela é usada também para resfriar essa água que passa pelo condensador. A vantagem da torre é o seguinte, é que ela consegue uma grande troca de calor numa unidade compactada, tá ok? Em comparação com outros trocadores de calor que você tem que usar o ar para resfriar. Por que a torre consegue esse feito aí de trocar uma grande quantidade de calor por uma pequena área de volume, né? A relação aqui de quantidade de calor por volume da torre é pequena quando comparada com o equipamento resfriado diretamente pelo ar, né? Isso por quê? Porque a torre de resfriamento, ela troca tanto calor sensível quanto calor latente, ok? Ela tem aqui essa água que entra aqui aquecida, ela passa por uma parte aqui da torre chamada colmeia, e você tem o ar que entra por essas venezianas aqui, ó, ele sobe então através dessa colmeia. Quando ele sobe através dessa colmeia, ele resfria a água e ao mesmo tempo ele evapora um pouco de água aqui. Então a temperatura que a água vai vir aqui para o condensador é a temperatura de bulbo úmido, ao invés de ser a temperatura de bulbo seco, né? Por exemplo, quando você fala a temperatura normalmente que se fala quando você diz a temperatura de um ambiente, você fala essa é a temperatura de bulbo seco. Imagina que o ar esteja num dia quente aí, né, 33 graus. Então, 33 graus, eu não poderia, se eu tiver uma forma de resfriar o condensador aqui sem ser com torre de resfriamento, a temperatura que eu conseguiria aqui não teria que ser acima de 33 graus, já que eu estou usando o ar para poder resfriar
o condensador, certo? Só que com a torre eu conseguiria até uma temperatura menor do que 33 graus por causa da temperatura de bulbo úmido, certo? E se eu tiver uma umidade aí não tão grande, na umidade, por exemplo, no Amazonas, lá em Manaus, isso não daria tão bem a questão de bulbo úmido, porque lá a umidade lá chega a 90%, 92%. Mas, por exemplo, em Vitória, aqui, que a umidade é em torno de 60 a 65%, uma torre de esfriamento, ela dá uma eficiência boa de troca de calor. Ok? Mais para frente eu falo mais nessa torre de esfriamento. Aqui está, então, o sistema, né? O chiller está aqui onde eu estou apontando com o mouse, né? O chiller está aqui. Aqui o condensador, evaporador, compressor em cima, né? A válvula nem aparece que é pequena, então você tem aqui um sistema de refrigeração, ok? Aqui o fan coil para resfriar o ar lá do ambiente onde você quer refrigerar. E aqui as torres de esfriamento para resfriar água gelada que resfriam diretamente o condensador. Os resfriadores de líquidos são produzidos numa larga faixa de capacidades, né? Desde 20 até 220 TR. TR eu já falei, né? TR é uma tonelada de refrigeração. Uma TR equivale a 12.000 BTUs por hora, ok? E um BTU equivale a 1055 Joule, ok? Então quando utilizam compressores recíprocos ou alternativos. Desde 250 até 1000 TR, são equipamentos bem grandes, né? Ou mais quando utilizam compressores centrífugos. São também projetados para condensação a ar ou água. Estes equipamentos são sem dúvida os que impõem uma maior complexidade ao conjunto. Esse é um chiller de condensação a ar, né? Que não usa torre de resfriamento. Então eu mesmo já fui no shopping, na casa de máquinas lá do shopping Praia da Costa, ver um problema lá para eles lá, e o sistema deles é esse aqui, ó. Ele tem esses chillers aqui de condensação a ar, ok? Então aqui ficam os tubos, né, onde passam o refrigerante. Aqui são os ventiladores aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de cada lado aqui, né? 1, 2, 3, 4. Não, são 6 de cada lado, é porque eu misturei aqui. Ventiladores aqui em cima. Então esses ventiladores, ele sopra o ar aqui para cima, e aí ele causa uma baixa pressão aqui dentro, e o ar entra aqui por essas, ele entra aqui são tubos aletados, né? Então ele passa entre as aletas aqui e resfria. Aqui embaixo fica então o compressor, tá bom? Aqui embaixo aqui, e os outros equipamentos auxiliares, né? Normalmente você tem esses chillers aqui, o seguinte, você trabalha com um equipamento desse, sempre tem que ter um equipamento desse reserva, tá? Em grandes unidades. Você, por exemplo, você coloca 3 equipamentos, sendo que 2 é suficiente para atender a demanda, e um fica em stand-by para manutenção, né? Ou coloca 2, um que atende a demanda e outro em stand-by, ok? Ou 4, né? 3 atendendo e um para stand-by. Você sempre tem que ter um equipamento para manutenção, porque as manutenções aqui são periódicas, né? Imagina, por exemplo, um ambiente igual um shopping ou um centro comercial, né? Qualquer, ou um prédio também de escritórios. Então o pessoal não vai querer vai querer que o engenheiro de manutenção pare lá o sistema de ar-condicionado dele para dar manutenção, certo? Então você tem que ter um equipamento reserva desse. Tem limpeza de tubos, além da manutenção corretiva, tem a manutenção preventiva e a manutenção preditiva que é feita nesses equipamentos aqui, né? Então eles têm que parar para fazer essa manutenção. Aqui está um chiller de condensação a água. Então o chiller de condensação a água, né, você tem aqui os 2 trocadores de calor a água, certo? O condensador aqui embaixo. Aqui você vê o tubo verde aqui, seria o tubo de água quente entrando aqui, né?
esses tubos aqui amarelo de refrigerante. Aqui você tem o evaporador, certo? E então isso aqui é a chamada casa de máquinas, né, onde fica esses equipamentos aqui. Então a água quente vai para a torre de resfriamento para ceder o calor para a torre, e a água fria vai lá para o ambiente onde você quer refrigerar, ok? Então é assim que funciona, né, o chiller. Você vê que o equipamento resfriar da água, o tamanho dele é pequeno, né, por causa que a água você consegue um coeficiente de troca de calor muito alto e a área fica reduzida. No caso do ar, como o coeficiente de troca de calor é baixo, então você precisa de uma grande área de troca de calor para uma mesma quantidade de calor a ser trocada, ok? Então os equipamentos a água têm essa vantagem de serem pequenos. As vantagens. Pelas suas características, o sistema inclui diversas vantagens, entre as quais citamos economia de custo de operação, menor potência instalada, controle preciso dos ambientes climatizados, alta eficiência em cargas parciais, menor área ocupada pela centralização do equipamento em um único local, facilidade de manutenção e alto desempenho, ok? Essa é uma questão também de facilidade de você ter um equipamento centralizado, é a questão de você faça manutenção, né? Sua manutenção é toda feita lá na casa de máquinas. Raramente você tem uma manutenção no fan coil, que é o trocador de calor lá, que é raro você mexer nele. E esse equipamento aqui você tem uma manutenção bem frequente nele, né? De manutenção preventiva e manutenção preditiva. Corretiva vai depender da sua qualidade de manutenção preventiva e preditiva, né? As desvantagens geralmente implicam num custo elevado de implantação. O custo de implantação dele é alto, ok? Para aquecimento necessitaria acréscimo de equipamentos adicionais. Isso aqui não é o caso, é maior complexidade do sistema. O sistema acaba sendo mais complexo. Componentes do chiller. Os chillers são compostos das seguintes partes, né? O resfriador alternativo. O resfriador alternativo é uma máquina que sai de fábrica pronta para operar e que utiliza um ciclo de refrigeração mecânica para produzir água gelada ou salmoura. A água ela pode estar pura ou você pode ter uma salmoura, né? Água com sal, para você baixar a temperatura de resfriamento da água, para você evitar aí um congelamento se a água atingir temperaturas de 0 grau ou menor que zero, né? O resfriador é o coração de qualquer sistema de condicionamento de ar, uma vez que cumpre uma função essencial entre a captação e rejeição do calor da edificação. Os resfriadores chiller, né, são instalados em casas de máquinas especialmente concebidas para a finalidade. Quando é feito o projeto do prédio, aí já se prevê, quando você vai ter um sistema desse, né, você já prevê a casa de máquinas no projeto inicial do prédio, ok? O arquiteto ou o engenheiro civil lá já tem que prever uma casa de máquinas. E normalmente o engenheiro mecânico ele negocia com esses profissionais aí, essa área aqui você faz ou você tem o projeto inteiro ou você faz um pré-projeto, né? E você já dimensiona ali qual é o tamanho da casa de máquina que você precisa e passa para o arquiteto ou para o engenheiro civil, certo? Que está fazendo o projeto lá da obra civil. Aí você tem bombas, recalque, painéis elétricos de segurança e controle de sistemas de água de condensação para equipamentos de condensação à água. Essa foto que eu já mostrei, né? A foto do chiller refrigerado a água na casa de máquinas. Tem sempre que prever espaço para manutenção, né? Acesso aqui para as pessoas, para o pessoal de manutenção e operação aqui entrar, passar, colocar ferramentas, maquinários, tem que prever isso aí, ok? Os equipamentos de condensação alta utilizam normalmente condensadores remotos, adequadamente localizados. Então esse aqui é um outro condensador, né, refrigerado a ar. Então aqui você tem 1, 2, 3, 4 ventiladores de cada lado. São 8 ventiladores ao todo, tá vendo? Então o ventilador que ele sopra o ar aqui para cima, e isso faz com que o ar entre aqui pela lateral, certo? Passando aqui por essas aletas aqui e resfriando.
Uma das manutenções que é feita aqui muito é a limpeza desse equipamento aqui, tá? O pessoal chega aqui e bate um jato de água aqui para limpar, tirar a poeira, porque a poeira, com o tempo, ela vai reduzindo aqui o contato, né, do ar com o metal e diminui a eficiência. Aí de tempo em tempo tem uma programação aqui a ser feita para lavar a limpeza dessas aletas aqui, ok? Esse tipo de equipamento atende uma parcela das obras de médio porte e quase a totalidade das obras de grande porte. Grande porte, eles são os preferidos, tá, em obras de grande porte. E de médio porte, aí pode instalar ou não, né? A complexidade e custo inicial são amplamente justificados pelas diversas vantagens mencionadas, né? Para atendimento deste segmento de mercado, o fabricante coloca à disposição os seguintes equipamentos. Esses equipamentos aqui você já compra ele, o engenheiro que está projetando o sistema lá de refrigeração e ar-condicionado, ele especifica esse equipamento aqui, certo? Ele não projeta, já existe esse equipamento no mercado, então você vê quais são num catálogo, quais são os equipamentos que oferece, você especifica e diz qual é a sua capacidade de refrigeração aqui, certo? E aí você especifica e vai encontrar aí num catálogo um equipamento que te atende aí a sua demanda. Resfriador de líquido de condensação a água de capacidade de 20 TR, 220 TR. Você vai dizer lá quantos BTUs por hora, né? E aí você vai converter em TR, tonelada de refrigeração, e especifica o seu equipamento. O resfriador de líquido de condensação a ar na capacidade de 3 TR para pequenas instalações, resfriador de líquido centrífugo com capacidade a partir de 250 TR. Então, se você tiver aumentar muito, aí é melhor um resfriador de líquido, né? Unidades condensadoras compactas para água gelada nas vazões de 1.400 a 27.000 m3 por hora. O ciclo de refrigeração. O ciclo de refrigeração você já conhece bem, né? Um ciclo. Você tem aqui o compressor aqui no caso alternativo. Você tem aqui aí você tem aqui o gás quente, então o condensador está aqui, o refrigerante sai aqui como gás quente, né, vapor superaquecido, vem aqui para o condensador, aí ele troca calor aqui com a água. Você tem aqui, ó, a água entra aqui vindo da torre, ó, a água entra por aqui, ela passa pela parte do casco do trocador de calor e o refrigerante passa pelos tubos, certo? A água entra aqui, então ela dá uma volta aqui, né, na parte traseira do trocador de calor, no cabeçote do trocador de calor, cabeçote frontal aqui, cabeçote traseiro. Ela dá a volta aqui, passa por aqui e sai aqui e volta para a torre de esfriamento. O refrigerante entra aqui, passa pelo lado do casco, ele condensa, então você tem a condensação aqui do refrigerante, ele sai aqui como líquido subresfriado, né? Passa aqui por um filtro secador, ok? Aqui um visor de líquido e depois aqui pela válvula de expansão, certo? A válvula de expansão. Aí ele entra no evaporador. Ele entra no evaporador e passa aqui por dentro dos tubos do evaporador, tá vendo? Ó? Passa por dentro dos tubos do evaporador, sai aqui no ponto 13 e volta para o compressor. E a água gelada, ela vai entrar aqui, ó, no lado do casco do evaporador, ela entra aqui, a água gelada, ela passa aqui, ela contorna essas chicanas, tá vendo? E sai aqui a saída de água. Essas chicanas, elas são necessárias aqui porque para fazer a água cruzar os tubos. A água entra por aqui o ponto 1, certo? Onde está escrito aqui entrada de água. Então, ó, ela cruza os tubos uma vez, passa pela chicana, dá a volta. A chicana obriga a água a dar uma volta por aqui, ó. Aí ela cruza os tubos de novo para cá. Aí a chicana obriga ela a fazer essa curva, volta a cruzar os tubos, tá vendo? Ela cruza os tubos várias vezes. Cruza aqui de novo, cruza aqui
cruza aqui e sai aqui. Esse cruzamento, esse fato da água cruzar os tubos, né, a chicana, ela obriga a água aqui. A água não pode cruzar pela chicana, então ela vai ter que é obrigada a passar por essa abertura aqui, certo? Esse fato aí de obrigar a água a cruzar os tubos, isso aumenta a eficiência de troca de calor, tá bom? Aumenta o coeficiente global de transferência de calor e com isso você reduz a área necessária e reduz o tamanho do equipamento, certo? Reduzindo o tamanho do equipamento, você reduz aí o custo da instalação. A válvula de expansão, ela tem um tubo aqui, um tubo piloto, que ele é conectado aqui na saída do evaporador, e esse tubo piloto, ele ajuda a controlar a válvula, certo? Como? Se estiver saindo aqui, se a pressão aumentar aqui, você abre um pouco essa válvula. Você fecha um pouco essa válvula, se aumentar. Se diminuir, você abre um pouco a válvula. Então esse tubo piloto, ele atua aqui no diafragma da válvula e ajuda a controlar aqui o sistema no evaporador, certo? O fluxo no evaporador. Aqui a descrição do fluido do sistema de refrigeração, né? Você já conhece bem também. Só lembrando, gente, que no caso real, eu já falei, né? O líquido não sai como vapor saturado aqui. Você tem aqui uns 2 graus de subresfriamento, né? Você tem que sair aqui aí pelo menos 2 graus abaixo da temperatura de saturação. Por quê? Porque não é bom você chegar com vapor aqui na válvula de expansão. Você tem que chegar com líquido puro aqui. Então, para isso, eu passei para você já aqui no tubo aqui, você tem uma queda de pressão. Nessa queda de pressão, a tendência é formar vapor, porque se você a temperatura, se a pressão vai diminuindo, então a tendência é você formar vapor. Então você tem que ter um grau de subresfriamento aqui. Mesma coisa aqui, ó, quando o vapor sai no ponto 13 aqui, sai do evaporador, ele não pode sair como vapor saturado. Por quê? Porque o compressor, ele não pode trabalhar com líquido, não pode chegar líquido no compressor. Se chegar líquido no compressor, você danifica o compressor através de um processo que é chamado de calço hidráulico, no compressor alternativo, no caso, né? Porque você tem o pistão aqui fazendo um movimento aqui muito rápido, né, dentro do cilindro. Então esse movimento ele é muito rápido. Se você trabalha aqui a uns 900 RPM aqui, né, ou dependendo aí da rotação dele que for, então o que acontece? Ele imagina só, se ele tiver imagina 1.200, para fazer uma conta rápida aqui, se for 1.200 RPM, 1.200 dividido por 60 vai dar 1.200 dividido por 600, dá 2, dá 20, né? Dá 20 ciclos por segundo, 5 rotações por segundo. Então em um segundo o compressor dá 20 voltas aqui, ó, se for 1.200 RPM. O virabrequim do compressor dá 20 giros. Então esse pistão é muito rápido, ele faz 20 vezes o movimento de subir e descer. Então se entrar líquido aqui, como o líquido é incompressível, então na hora que entrar o líquido ele dá um calço hidráulico e quebra a biela aqui, quebra pistão, quebra tudo. Então você não pode ir com líquido dentro do compressor. Para isso você tem que sair com vapor aqui superaquecido, né? Tem que ter aí pelo menos 2 graus de superaquecimento para você garantir que chegue vapor, porque você tem as oscilações também, então você tem que ter uma folgazinha aqui para não correr o risco de mandar líquido para o compressor. Aqui a descrição, né, do sistema de refrigeração. Aqui é o desenho que eu mostrei. Aqui está na legenda, né, que é cada um, ó, água quente que está aqui nessa parte aqui, nesse ponto aqui. O gás quente é a saída do compressor aqui no ponto 7, ok? O líquido quente, que é aqui no ponto 11. Então tá aí a legenda, né, para vocês. Aqui tá a foto de um chiller também, resfriado a água, ok? Os trocadores de calor estão aqui, certo? Painel elétrico aqui em cima, o trocador aqui, né, o condensador, evaporador,
ok? Então você tem aí o compressor aqui do lado aqui, ó, a casa de máquinas, tá vendo? Aqui você tem que deixar os espaços, né, para o pessoal se locomover aqui, operador, pessoal de manutenção. Então você tem um sistema aí, ok? Aqui a água gelada saindo aqui, ó, você está vendo que a água gelada está com isolamento térmico, né? Então esses tubos aqui onde você está vendo essa cor prateada você tem o isolamento térmico e tem as chapas de alumínio que cobrem o isolamento térmico para você evitar perda por radiação, certo? Aqui na verdade ganho de calor por radiação, né? Então você tem a tubulação quente, obviamente você não precisa de isolar. Por quê? Porque seu objetivo aqui é justamente perder calor. Então o fato de você não isolar ela te ajuda a perder calor, certo? Agora, a água fria, não, a água fria você não quer que ela ganhe calor aqui, certo? Você quer que ela se mantenha a temperatura baixa. Então aí você tem que isolar, tem que fazer o isolamento térmico da água. Os fan coils. Os fan coils nada mais são do que um conjunto de serpentinas, um trocador de calor através do qual circula água resfriada e um ventilador responsável pela movimentação do ar a ser tratado e um sistema de filtragem do ar. Não, o fan coil é esse aqui, ó. Esse é o fan coil, os componentes do fan coil, né? Então você tem um sistema aqui de ar frio. Então o fan coil no sistema de ar-condicionado central de refrigeração indireta, você tem um fan coil e ficaria lá dentro da loja a ser refrigerada, né? Dentro da loja, dentro do pátio a ser refrigerado. Você tem a água aqui, ó, a água entra aqui a 12 graus, não, ela entra aqui a 7 graus, passa por essas válvulas, vem aqui, tá vendo? Ela entra aqui no fan coil, ganha calor, retira calor do ar, não é isso? E sai aqui a 7 graus, não, a 12 graus, sai a 12 graus, ela entrou a 7 e sai a 12, né? Ela retirou calor do ar. O ar do ambiente, ele entra aqui, passa por um filtro, e é acionado por esse ventilador aqui, certo? O ventilador passa, puxa o ar por aqui, o ar sai mais frio do que entrou aqui, certo? Aqui tem as serpentinas, um ventilador centrífugo trabalhando aqui. Então esse é um fan coil, um equipamento aí fan coil, né, que é um trocador de calor onde a água resfria o ar a ser jogado no ambiente. Aqui está a foto de um fan coil. Então você tem aqui o ventilador centrífugo aqui, que você vê as pás do ventilador, certo? Aqui a área onde vai sair o ar, ok? Então você tem aqui os tubos onde são conectados a entrada e saída de água, nesses tubos aqui, certo? Então esse é o equipamento aí, fan coil. Esse aqui é um evaporador. Eu vou mostrar para vocês aqui um evaporador. Esse é um evaporador a ar, né, onde você tem a troca de calor. Aqui não é aqui seria um sistema direto, onde o fluido refrigerante refrigera direto o ar, ok? E o ar então é jogado no ambiente onde você quer resfriar. Os dutos de ar, você vê que são bem maiores, né, porque as vazões aqui volumétricas são grandes. Então você tem os dutos bem maiores. Esses dutos normalmente eles são de área retangular, ao invés de ser de área circular. Porque essa área retangular, ela faz com que você aproveite melhor o espaço. Se você passar, por exemplo, com um duto entre o forro, você passar com um duto aqui entre o forro e o teto, o tubo retangular, você precisa de uma altura menor do que se ele fosse circular, certo? Então os dutos de ar normalmente você usa ele na forma retangular. Aqui está o fluido refrigerante, certo? Esses tubos aqui, ó, entra aqui no evaporador, tá vendo? Parece um armário, né? Você tem as portas aqui, onde se abre essas portas e tem acesso então às aletas ali, a serpentina, para se fazer a manutenção nela, certo? Fazer a limpeza, fazer a manutenção de uma maneira geral, ok?
Então assim que funciona o sistema. Os dutos de ar são isolados, né? Tá vendo? São isolados aqui para você ter uma melhor eficiência do sistema, né? Tem que isolar os dutos. Esse aqui também são evaporadores, evaporadores também colocados lá na casa de máquinas, certo? Você tem aqui também 2 evaporadores. O compressor, o principal componente de um resfriador de líquido é o compressor, né? Resfriadores alternativos usam habitualmente um compressor do tipo semi-hermético, semi-fechado, né? Variando entre 4 e 6 cilindros. Então aqui está a foto de um compressor, ok? Compressor alternativo, né? Tá aí, ó. São vários cilindros. Então aqui está o desenho de um compressor. O motor elétrico, aqui a bobina do motor elétrico, certo? Aqui você vê o pistão aqui, o pistão, né? A pistão aqui, a biela, o virabrequim aqui embaixo. Então você tem aí o equipamento, né? Esse aqui o compressor é o equipamento que você tem, que é a máquina que você tem muita parte móvel dentro dele, né? Você tem muitos componentes móveis, diferente dos outros, onde os componentes são estáticos. Então aqui você tem manutenção igual de uma máquina mesmo. Você tem a lubrificação, você tem toda uma complexidade aqui nesse equipamento, por ser uma máquina cheia de componentes móveis dentro dele. O resfriador. Os refrigeradores usados são do tipo expansão seca, onde o refrigerante líquido evapora dentro dos tubos, enquanto a água ou salmoura a ser resfriada é circulada dentro da carcaça, em contato com a parte externa dos tubos. Então aqui você tem um trocador de calor, um evaporador. Então aqui, né, o líquido evapora dentro dos tubos e a água passa pela carcaça. Então você tem aqui a entrada de água, aqui mostrando aqui, né, a entrada de água. Ele passa pela carcaça, aqui você tem as chicanas para obrigar a água a fazer um movimento de vai e vem aqui, cruzando os tubos, né? Então no caso aqui a água sobe e desce aqui na carcaça do trocador de calor, cruzando os tubos, certo? Você tem os tubos refrigerantes aqui, o refrigerante passa dentro desses tubos. Aqui você tem a entrada de tubo e a saída. A entrada é esse tubo menor aqui, né? Porque ele entra como líquido aqui, é líquido misturado com vapor, e sai aqui como vapor só. Então o tubo de vapor ele é maior, porque você tem um volume maior nele. Aqui a saída de água do outro lado, certo? Uma purga. E você tem aqui os cabeçotes do trocador de calor. O cabeçote frontal, onde você tem a entrada e saída de água, e o cabeçote traseiro, a entrada e saída de refrigerante, desculpa aqui, né? No cabeçote frontal. E o cabeçote traseiro, onde o refrigerante ele entra por uma parte dos tubos, vai percorrendo o comprimento do trocador de calor aqui, faz a volta lá no cabeçote traseiro, retorna e sai aqui por esse tubo aqui na parte de cima, ok? Então esse aí é o trocador de calor, que evaporador a água. Os condensadores, existem 3 tipos básicos de condensadores resfriados da água, né? Tubo em tubo, também chamado às vezes de condensador de tubo duplo ou coaxial. Esses condensadores têm um layout flexível, são utilizados em equipamentos com capacidade de 5 a 20 TR, toneladas de refrigeração, né? O trocador de calor multitubo. Carcaça e serpentina contam com uma carcaça externa contendo uma serpentina contínua feita de tubos de água letadas. A água circula nos tubos da serpentina enquanto o refrigerante passa por parte externa da mesma. São utilizados em equipamentos de capacidade de 20 a 60 TR. E esse aqui que eu já mostrei para vocês antes, com capacidade de 10 a 100 mil TR, que é o carcaça e tubos, né? Ou tubo carcaça, é o nome desse trocador de calor aqui, certo? Casca e tubo, também chamado casca e tubo. Aqui
um esquema, né, do trocador de calor casca e tubo. Então você tem aqui, você tem nessa parte aqui a entrada, o fluido de entrada do lado do tubo. O fluido que entra nessa parte aqui que eu estou apontando aqui com o mouse, ele passa pelos tubos. Ele passa pelos tubos e sai aqui. Você pode ter um trocador de calor de um passe nos tubos. Esse caso aqui é um passe nos tubos. Ele entrou aqui de um lado do trocador de calor, passa pelos tubos uma vez e sai do outro lado. Você pode ter com dois passes, que seria esse caso aqui, né? Ele entra aqui, vai até lá no final e retorna. E pode ter com mais, você pode ter com o número 1, 2, 4, 8 passes, 16. Isso aí vai depender da relação entre eficiência térmica e perda de carga, para o engenheiro definir aí essa quantidade de passes no tubo, ok? Aí você tem aqui o shell aqui, né, casco, né, o fluido de entrada do lado do casco. Ele entra aqui, cruza os tubos, fazendo o contorno, um movimento de vai e vem aqui imposto pelas chicanas, e sai por esse lado aqui, certo? Então você tem essa configuração aí, o casco aqui, as chicanas, né, o cabeçote do trocador de calor, o cabeçote frontal onde entra o fluido, o traseiro aqui onde sai o fluido. Então você tem isso aí, é o trocador de calor, casca e tubo. Torre de esfriamento. As torres de esfriamento são equipamentos utilizados para o resfriamento de água industrial, né? Como aquela proveniente de condensadores de usinas de geração de potência ou de instalações de refrigeração, trocador de calor. Então a torre é usada tanto em refrigeração e ar-condicionado quanto em sistema de potência. A água aquecida é gotejada na parte superior da torre e desce lentamente através de enchimentos de diferentes tipos. Esses enchimentos são chamados de colmeias, tá bom? As colmeias, os enchimentos, eles são usados para você ter uma grande área de contato entre o ar e a água na torre de resfriamento. Porque e a vantagem também é que a água desce em gotas, então ao fato da água descer em gotas, você já aumenta bastante a área de contato da água com o ar, né? Isso você tendo gotas. Isso você tem uma grande eficiência. Isso faz com que você tenha uma grande quantidade de calor trocada num volume, no equipamento, né, relativamente pequeno, se comparado se não fosse usar torre. Então você tem uma corrente de ar frio, normalmente a temperatura ambiente. No contato direto das correntes de água e ar, ocorre evaporação da água, principalmente fenômeno que conduz ao resfriamento. Ocorre a evaporação da água, né, na verdade a torre, o que acontece? Você tem a água circulando na torre, você tem uma pequena parte do volume de água, em torno de 1%, você perde devido à evaporação. Então você tem que ter uma reposição de água na torre por causa dessa evaporação. Então aqui está a torre de esfriamento. Ó. Então você tem aqui a entrada de água, ela entra aqui por cima, a água, ela desce, aqui você tem um ventilador aqui em cima, você está vendo o motor do ventilador aqui em cima, ó, azulzinho aqui. Você tem essa parte circular aqui onde fica o ventilador. Então o ventilador ele puxa o ar ele entra por essas venezianas que você está vendo aqui, essas aberturas. Ele entra por aqui e sobe. Ao subir ele cruza com a água, né? A água está descendo e o ar está subindo. Então a água desce pelo enchimento da torre aqui, pela colmeia da torre, e o ar está subindo. Isso aí faz com que os dois troquem calor. Essa troca de calor é chamada de troca de calor por contato direto, porque os dois fluidos que estão trocando calor, eles entram em contato um com o outro. Nesse trocador de calor aqui, é contato sem contato, na verdade, né? Troca de calor indireta. Por quê? Porque os dois fluidos não entram em contato, obviamente, né? Porque se entrasse em contato aqui, você teria um problema da água contaminar o fluido refrigerante, ou o contrário também, né? Mas você não danificaria o sistema, né? Porque não pode a água entrar em contato com o refrigerante. No caso da torre, como é água e ar, não tem problema nenhum os dois entrarem em contato.
Então essa fato de você ter um contato entre os dois, isso aí aumenta a eficiência de troca de calor. Ok, aqui está a torre também, né, nessa parte direita aqui, a entrada de água aqui por cima e a saída de água embaixo. Aqui embaixo você tem um tanque onde a água vai descendo e ela acumula aqui e forma um certo nível de água aqui, certo? Onde você tem um tubo aqui puxando para uma bomba, a bomba de circulação. Aqui a torre também você tem a entrada de água aqui em cima, na parte superior, saída de água nesse flange aqui na parte inferior, né? As venezianas, que são essas aberturas aqui para entrada de ar, ok? E aqui em cima sai o ar aquecido, certo? Com uma grande quantidade de umidade ele sai aqui, né? Tocado por esse ventilador aqui. Aqui também estão várias torres mostradas aqui nessa foto da direita, certo? Aí você vê a escada, né, de acesso aqui para manutenção e operação. Então você tem aí as torres de resfriamento. Os componentes da torre de resfriamento: eliminador de gotas. Então você tem aqui eliminador de gotas em poliestireno de alto impacto, tipo labirinto, limitando o arrastamento a um nível inferior a 0,1% de vazão de água em circulação, em aumentar a perda de pressão estática. Na verdade, é interessante aqui a água evaporar, né? Isso porque você evaporando a água, você aumenta o resfriamento dela, ok? Da água. Então você evaporando a água, você aumenta a eficiência aí da troca de calor para você resfriar o ar. Porém, não é interessante essa água sair arrastada como gota de líquido, senão você prejudica, você tem muita perda de água sem aumentar a sua eficiência. É interessante que a água saia, mas saia como vapor. Então você tem esses eliminadores de gota aqui, para poder evitar com que gotas de água sejam arrastadas para o ar, certo? Você tem isso aí. Ou seja, a água, é interessante a água sair junto com o ar, mas na forma de vapor, não na forma de líquido, né? Não na forma de gotículas de líquido. A hélice, né, que fica sobre a torre lá, com um cubo de alumínio injetado e pás em material plástico de alta resistência com perfil airfoil. Você tem o ventilador aqui da torre, o motor elétrico também para tocar aquele ventilador, né? O motor aqui tem que ser de tal forma protegido por causa da umidade, tem que ter essa proteção aí. Aqui você tem as bomba de condensação e a bomba de água gelada. A bomba de água para circuito de água quente e a bomba de água gelada. A bomba de água gelada você pode ver que as tubulações estão com isolamento térmico aqui perto da bomba, né? Você tem a setinha aqui indicando a entrada. Aqui as válvulas são isoladas também. Esse volante azul que você está vendo aqui é de uma válvula, né? Uma válvula gaveta. É isolada também, ó. E aqui está a bomba aqui na parte inferior e o motor da bomba na parte superior aqui, ok? Aqui tubos, né, de água gelada, saindo do sistema indo para o sistema de circulação. Aqui também mais tubo de água gelada, tá vendo? Mostrando aqui mais detalhe, né? O isolamento. As válvulas são isoladas também. Você vê que essa alavanca aqui é de uma válvula, tá vendo? Alavanca aqui de uma válvula. Aqui você tem as bombas, né? Esse azul aqui, você tem a bomba aqui e o motor da bomba logo do lado aqui, ok? Então você tem esse sistema. Se você for numa casa de máquina, você vai ver isso aqui, então, um sistema de instalação de água gelada. Aqui você tem também, né, o chiller, mais uma foto aqui do chiller, mostrando aí o sistema. Aqui as redes de duto de ar condicionado. Então você tem aqui os dutos de ar condicionado, tá vendo? Todos com isolamento térmico, como eu falei, de formato retangular para você poder aproveitar a altura. Então aqui ele passa entre o telhado e o forro, certo?
você tem que combinar, o engenheiro mecânico tem que combinar aqui com o engenheiro civil ou com o arquiteto a questão da altura que vai passar aqui, ok? Teve projeto que eu fiz que eu estava prevendo uma determinada altura e tive que reduzir porque na negociação com a engenheira lá, engenheira civil, né, ela tem ela tem os requisitos dela também a cumprir, né, e aí você tem que negociar mesmo, a conversa e tal, quanto que a gente vai colocar de altura aqui. Às vezes você pensou numa determinada altura, a pessoa não dá, aí você negocia, né, vê também o que dá para fazer aqui. Em projetos que eu fiz, eu já tive que, pensando na altura inicial, tive que reduzir essa altura por causa da questão dos requisitos lá do projeto civil, ok? Aqui também as redes de duto de ar condicionado, né? Mais dutos aqui, dutos circulares. Os dutos circulares podem ser usados também, né? Mas o mais comum aí que você vai ver é os dutos retangulares, por causa da questão de aproveitar a altura, ok? Mais comum duto retangular. Aqui mais dutos, né, de ar condicionado. Aqui ele está passando não em cima do forro, mas abaixo do forro. Aí você tem aqui as aberturas para sair o ar. Isso tudo tem que ser bem calculado por cada quantidade de ar que você vai sair para cada ambiente aqui. No decorrer do duto, ao longo dele, ele vai reduzindo a área de seção reta dele, né? Porque você vai tendo vazão aqui, a vazão vai saindo aqui pelo ambiente. Então, cada vez que você prolonga para o final do duto, você reduz a área, porque para você ter a mesma, você fazer um balanço, na verdade, de vazão, né? Para fazer um balanço de vazão, você tem que reduzir na área para você ter, porque aqui você não tem uma válvula aqui para você controlar isso. Você controla essa vazão de ar aqui, você controla pela geometria do duto, ok? Pela geometria do duto aqui você controla isso. Existem algumas gavetas, né, que você coloca aqui dentro, umas portinholas que você coloca aqui dentro para você poder ajudar você a balancear isso, mas você não fica mexendo nisso o tempo todo. Você mexe no início, né, disso aí, quando vai colocar o sistema em operação, e depois para. Então, o sistema é importante no balanceamento do duto, você ter essa redução de área ao longo área de seção reta ao longo do comprimento do duto. Você vê que as aberturas para saída de ar. Aqui mais uma foto da casa de máquinas. Ok, então encerrou por hoje aí essa aula, ok? Então obrigado aí pela atenção. Até mais, né? Encerrar. Interromper a gravação.